Bom, gente, boa noite. Espero que estejam me ouvindo e vendo bem. Bom, a gente vai começar agora a terceira conferência, né, desse segundo encontro brasileiro de formação humana, que tem por temática central os sentidos da formação humana e a espiritualidade em Shri Aurobindo, né? A Esse encontro, já falamos nas conferências anteriores, mas vale a pena repetir, está sendo realizado, né, pelo Instituto de Formação Humana, mas em parceria com a Casa Shri Aurobindo, né, que é uma instituição que tem mais de 53 anos, né, de existência, só por isso destinada no Brasil, né, a divulgar, né, estudar, promover formações e divulgar o pensamento de Shri Aurobindo, esse grande mestre espiritual da humanidade, né? Somente por isso eu costumo dizer, somente por esses 53 anos manter uma instituição assim no Brasil, com todas as dificuldades, né, já é uma grande, por si só, um grande mérito alcançado, né? Eu sou realmente admirador do trabalho da casa, né? Por essa longa trajetória, né? Bom, o tema de hoje é a visão de Shri Aurobindo sobre a história e o devenir da humanidade. O nosso conferencista hoje é o Ricardo de Oliveira Bernardo, que inclusive ontem já esteve presente conosco e respondeu a algumas perguntas após a fala, que foi uma fala gravada de Ariamane, né, que não se encontra no Brasil, e, portanto, não tinha possibilidade de entrar online. E, portanto, já ontem o Ricardo fez essa intervenção no sentido de esclarecer dúvidas das pessoas presentes, né? Então, Ricardo Oliveira Bernardo, né, ele é um artista plástico, nasceu em Antônio Carlos, Minas Gerais, em 1955, e teve o primeiro contato com a obra de Shri Aurobindo em 1972, por meio da revista Ananda, publicada pela Casa Shri Aurobindo. Em 1979, ao participar dos encontros da casa, ele estabeleceu seu primeiro contato prático vivencial com o trabalho educacional da casa, que é um conjunto de propostas desenvolvidas por Rolf Gelewski, esse que viveu de 1930, faleceu em 1988, né? Era um dançarino, coreógrafo e professor de dança, e foi fundador da Casa de Shri Aurobindo, da Casa Shri Aurobindo em 1971, né? Então, esse conjunto de propostas desenvolvidas por Rolf Gelewski e que tem o seu elemento central e distintivo na expressão criativa como meio de autodescoberta, autoconhecimento e autodesenvolvimento, sobretudo por meio da linguagem da dança espontânea. Desde então, colaborou com o trabalho da casa, até 1988, sob a orientação direta de Rolf, né, com ilustrações, traduções e um progressivo envolvimento e desenvolvimento como membro do corpo docente da casa. Atualmente integra a diretoria da Casa Shri Aurobindo e é um dos responsáveis pelo trabalho educacional e editorial que a entidade desenvolve. Aproveito aqui a oportunidade para fazer uma pequena propaganda benéfica que a Casa Shri Aurobindo ela promove todas as semanas, domingos, estudos abertos, gratuitos às pessoas interessadas na obra de Shri Aurobindo e também da mãe, né? Então, basta entrar, ver o site lá e você vai ver os horários das reuniões e o link para elas, né? E uma boa parte do que vamos ver aqui é um pequeno excerto do trabalho que eles já fazem há vários anos e já muitas coisas
excelente qualidade publicadas. Então, sem mais delongas, Ricardo, a palavra é sua. Muitíssimo obrigado, mais uma vez, por ter aceitado aqui estar presente conosco. A palavra é sua. Agradeço ao Instituto, na sua pessoa, Policarpo, pelo honroso convite, e é uma responsabilidade poder trazer alguma coisa da visão de Ciro Lubino, mas é sempre também uma alegria, porque ao buscar compartilhar aquilo que compreendemos dessa mensagem, nós estamos também aprendendo. Eu gostaria de pegar carona na sua propaganda e reforçá-la, né, só no sentido de que, de fato, até pela pandemia e o que ela trouxe de interação virtual e tudo mais, nós começamos, em outubro, completam 4 anos, um ciclo de estudos. Como você disse, é semanal, é sempre aos domingos, às 10 da manhã, em geral de 10 ao meio-dia. E ali ele se chama ciclo porque nós abordamos, inclusive, de forma cíclica, as obras principais de Ciro Lubino. Então, temos um domingo dedicado à vida divina, com Ariamani, um domingo dedicado ao pensamento político, social de Ciro Lubino, sob minha responsabilidade, um domingo dedicado à síntese do yoga, com o Henrique, que vai estar conosco na sexta-feira, e um outro domingo dedicado a Savitri, também comigo. Então, já existe, como você diz, um grande acervo de material gravado que pode ser acessado no site da casa do YouTube, e também boa parte, se não a totalidade dos textos que foram lidos e refletidos lá, também está disponível no próprio site da casa. Então, caso alguém queira depois aprofundar e estender o que vai ser abordado aqui, existem esses 2 caminhos. Então, vamos ao nosso tema de hoje. Eu vou compartilhar com o grupo uma apresentação, um PowerPoint, e aí depois nos adaptamos na medida do possível. Então, eu queria começar aqui com, me parece que uma forma mais direta de fazer essa abordagem esquemática, resumida da visão de Ciro Lubino, é a partir do símbolo. Um símbolo que foi desenhado, possivelmente pela mãe, a continuadora do trabalho de Ciro Lubino, não tem a informação exata, mas um símbolo que é muito feliz na medida em que ele capta nas suas linhas sintéticas assim muito do que é a mensagem de Ciro Lubino. Então nós aqui temos o símbolo na sua inteireza, e eu gostaria de abordar parte a parte das imagens que constituem o símbolo, e aí fazendo uma rápida explicação do que significa cada uma delas. Então, nós temos aqui o primeiro elemento constituinte do símbolo, é esse triângulo com o vértice para baixo. Este triângulo simboliza, representa visualmente o movimento da involução. Quem esteve presente ontem ouviu alguns textos de Ciro Lubino, mas ainda vamos ouvir hoje, abordando essa questão da involução. Basicamente, representa a descida, o mergulho do ser divino, nos seus atributos de Sat, que é a existência infinita, eterna, Chit, que é consciência, hífen, força, também infinita e eterna, e Ananda, que é a beatitude, o deleite, a alegria, a felicidade infinitas. Então, o ser divino seria como que constituído destes 3 elementos essenciais, básicos, inclusive na visão da espiritualidade, da tradição espiritual indiana, Sat Chit Ananda. Então, foi Sat Chit Ananda que escolheu mergulhar para dentro do inconsciente, trazendo consigo nesse mergulho a totalidade desses aspectos. Ele mergulha no inconsciente e de lá, depois de
não sabemos, isso não tem como colocar em termos temporais, mas de lá emergirá uma resposta ascendente, o triângulo ascendente. Então, de dentro do inconsciente, de dentro do autoesquecimento, do desmaio, por assim dizer, que este mergulho no inconsciente representou, vai depois emergir gradualmente, lentamente, laboriosamente, uma resposta na forma desse triângulo ascendente, que tem, por sua vez, como que sendo a forma como Satchitananda agora vão se manifestar a partir deste emergir progressivo, na forma de vida. Então, ao vértice, a barra horizontal, que antes era Sat, agora é vida. A diagonal, que antes era Sat, desculpem, Chit, agora é luz. Então, era consciência, força, emerge na qualidade de radiação de luz. E a diagonal, que representou Ananda, agora emerge na forma de amor. Então, ao triângulo descendente Satchitananda corresponde uma resposta ascendente de vida, luz e amor. Então, o encontro, a interseção, a interação dos dois triângulos representa a dinâmica constantemente renovada da criação. Porque isso não aconteceu só num dado momento em que houve a descida e depois seguiu-se a resposta, a ascensão, a aspiração, mas é um processo que, pelo que compreendemos, se renova constantemente, numa dinâmica muito rica, complexa e sutil de chamado e resposta, tanto do alto para com o que está embaixo, como do que está embaixo para o que está acima. Então, dessa interação, desse chamado e resposta constante, surge a constante renovação e revivificação deste movimento de manifestação e, ao mesmo tempo, de resposta como aspiração, como consciência crescente, progressiva. E aqui surge um elemento central, da interação, da interseção dos dois triângulos, surge um quadrado. Então, aqui o quadrado isolado, porque ele tem um significado duplo e muito especial nesse símbolo. Ele representa aí tanto a Terra. Então, nós sabemos que a Terra, tradicionalmente, já é representada por um quadrado, pelos elementos, por exemplo, dos quadrantes da Terra, as direções, as 4 estações, e há uma sucessão de elementos ligados ao quaternário, que estão tradicionalmente associados à Terra. Então, neste símbolo, o quadrado representa a Terra, ou seja, o ponto de encontro, o ponto onde acontece a interação entre o triângulo descendente de Satchit Ananda e o triângulo ascendente de vida, luz e amor. Mas esse quadrado é, ao mesmo tempo, uma representação, desculpem, ainda aqui, uma representação também da manifestação no seu estágio de perfeição. Então, aquela manifestação que um dia alcançará sua perfeição, ela é também representada por um quadrado. Ou seja, o quadrado da Terra é, simultaneamente, o quadrado de uma manifestação perfeita. A plenitude da manifestação daquelas potencialidades do espírito nas condições da Terra. Então, por isso, o quadrado da Terra e o quadrado da manifestação perfeita se sobrepõem. O quadrado também é associado à supramente, a este poder de manifestação inaudito que, na visão de Sri Aurobindo, estaria na iminência de se manifestar como o próximo estágio do processo de evolução, mas que, segundo depois o testemunho feito pela mãe, já estaria em pleno processo de manifestação na atmosfera da Terra. No centro do quadrado, esta representação de águas em movimento, que representam, tanto se pode ver aí uma representação da vida, do fluir da vida, como a criação. A criatividade também pode ser representada por um fluxo constante de águas que se renovam constantemente.
e que fluem desde a fonte primordial da criação. E sobre estas águas, um lótus. Este lótus aqui, ele pode ser também visto de uma forma dupla, na medida em que ele originalmente representa o avatar, ou seja, a manifestação do ser divino, algum aspecto do ser divino que se manifesta na forma humana para, de alguma maneira, como favorecer, intensificar, acelerar o processo da evolução terrestre e mesmo universal. Mas pode ser visto também como uma representação da presença do Espírito, do ser divino em cada criatura, a centelha do divino, que é chamada por Shri Aurobindo a mãe psíquico, e que está, de uma forma talvez mais desperta, já mais consciente de si, no âmago, no cerne de todo ser humano. Então, no centro do quadrado, no cenário da Terra e da manifestação perfeita, emerge a possibilidade da manifestação da verdade do interior de cada um de nós. Isso, então, constitui a totalidade do símbolo. Ou seja, tudo começou por uma grande descida das potencialidades do ser divino, que escolheu fazê-lo nas condições a partir do inconsciente, havendo uma resposta ascendente a partir do inconsciente, progressiva, que vai representar o movimento da evolução, tendo como um cenário, pelo menos o cenário no qual estamos inseridos e que nos diz respeito diretamente, o cenário da Terra, e sobre ela a possibilidade da manifestação plena, tanto do avatar, daqueles enviados do ser divino para favorecer e acelerar o processo evolutivo, como também de todo e cada ser humano que está, como que cada um de nós no seu estágio, mas todos nós sendo parte desse processo evolucionário. Então, eu espero que os textos seguintes sejam como que clareados por esta visão que o símbolo nos oferece e também ajudem a reforçar a visão deste símbolo. Então, vamos abordar alguns aspectos da visão de Shri Aurobindo sobre a história e o devenir da humanidade. Eu tomei a liberdade de acrescentar ao título que o Policarpo sugeriu os aspectos porque me pareceu que seria grande e como que além mesmo do escopo da nossa breve reunião, falar que estamos abordando a visão. São alguns aspectos dela. Shri Aurobindo, como disse, algumas das obras principais dele, A Vida Divina, A Síntese do Yoga, O Ciclo Humano e os Ensaios sobre a Gita. 3 dessas obras foram já traduzidas para o português e publicadas na íntegra, na tradução de Aryamani. Elas foram escritas simultaneamente, num período de aproximadamente 6 anos, quando Shri Aurobindo manteve uma revista periódica chamada Arya, onde ele publicou como que aspectos complementares do que foi a experiência, a visão que ele teve de todos os aspectos que envolvem a manifestação universal, a manifestação terrestre, o sentido espiritual dessa manifestação. Então, as obras principais dele foram escritas neste período. Foram depois, eventualmente, revisadas, mas escritas aí. A exceção são as cartas. Ele escreveu um grande volume de cartas para os discípulos, isso até os últimos dias de vida, e também poemas. E entre estes poemas, um grande poema épico chamado Sadhguru. Então, aqui, 2 versos deste poema. As dores da terra eram o resgate de seu deleite prisioneiro. Para a alegria e não para o sofrimento, a terra foi feita. Então aqui, como é uma característica deste poema, como disse, é um grande e grandioso poema épico, com quase 24.000 versos, ele parte de uma lenda singela do Mahabharata,
uma lenda do amor conjugal que vence a morte e a transforma num grande símbolo. O símbolo justamente da epopeia, da evolução terrestre e da manifestação de um avatar da Mãe Divina, que é Savitri, que nasce com a missão de resgatar esta criação da sua sujeição à ignorância, à morte, no final. E ela irá fazê-lo inicialmente a partir do resgate da alma de Satyavan, seu companheiro que está destinado a morrer dentro de um tempo breve. Isso vai fazer com que ela vá se preparar para o grande momento, o momento culminante do poema, que é quando ela vai encontrar e defrontar o Deus da morte, Yama, e através do debate com o Deus da morte, ela como que questiona e, ao mesmo tempo, como que, praticamente, em termos práticos, vai como que mostrar a desnecessidade ou a não mais necessária prevalência da morte como um processo cósmico de renovação. Então, aqui seria a antecipação do que Sri Aurobindo e a mãe veem no futuro da Terra como um momento em que a Terra transformada não mais terá a necessidade do processo da morte como um processo de renovação. Então, estes versos aqui como que nos dão uma antevisão e, na verdade, ele nos fala de qual é o real propósito da criação terrestre. Não ser este vale de lágrimas que ela hoje presentemente é. E todo esse imenso processo de evolução, ele acontece com muito sofrimento de toda a criação, também no nível humano, sobretudo, talvez porque o humano tem a consciência do seu sofrimento. E a Terra inteira, então, que sofre dessa forma, mas ele nos diz, ela está destinada a ser um campo de manifestação da alegria. E a dor que ela experiencia hoje é como se fosse um preço, um resgate a ser pago para que aquele deleite, aquela Ananda que mergulhou, está como que aprisionada lá no interior, primeiro do inconsciente, depois da matéria, ela será um dia libertada, um dia se manifestará. Então já é uma afirmação de que existe um sentido, de que existe um propósito, e que esse propósito é uma plenitude de manifestação dessa dimensão espiritual divina sobre a Terra. Então aqui ele vai transpor essa percepção para uma meditação agora. A involução de um espírito supraconsciente na matéria inconsciente é o segredo deste mundo visível e aparente. E a evolução deste supraconsciente a partir da natureza inconsciente é a palavra-chave do enigma da Terra. A vida terrena é a habitação auto-escolhida de uma grande divindade, e sua vontade que se cumpre ao longo das eras é transformá-la de uma prisão cega em sua mansão esplêndida e seu alto templo que se estende para o céu. Não teremos o tempo que seria interessante poder aprofundar cada aspecto, porque cada palavra aqui tem um sentido, mas vamos tentar uma abordagem mais breve do que nos é colocado aqui. Então, ele primeiro contrapõe o espírito supraconsciente e a matéria inconsciente. É o agente da manifestação e o campo no qual ele se manifesta. Este é o segredo do mundo visível e aparente. E a evolução, então, não é um processo estático que cessou com esta evolução, mas a partir dela começa a evolução do supraconsciente a partir da natureza inconsciente, de dentro do inconsciente, através das formas que a natureza cria, ainda primeiro inconsciente de si. Ela age como um poder criador, mas que não tem consciência de si, de sua própria verdade. Esta é a palavra-chave do enigma da Terra. Então, se quisermos compreender à luz de uma visão espiritual
o que está acontecendo aqui, o porquê de todo este imenso drama que se desenrola aqui. Então, ele nos diz que esta evolução é a palavra-chave. Então, evolução de consciência, do supraconsciente, a partir da natureza, é a palavra-chave que Sri Aurobindo nos oferece para a compreensão deste enigma. A vida terrena é a habitação auto-escolhida de uma grande divindade. E sua vontade, que se cumpre ao longo das eras, é transformá-la de uma prisão cega em sua mansão esplêndida e seu alto templo que se estende para o céu. Então, é significativo que ele use o termo auto-escolhida. Então, esta grande divindade que se manifesta aqui escolheu isso. Não foi ela não foi compelida, impelida por qualquer outra necessidade, compulsão. Ela escolheu isso. E nessa manifestação há um propósito, há uma vontade que vai se cumprindo ao longo das eras. E esta é a de que esta formação material, que no começo representou uma prisão, ou seja, o mergulho para dentro do inconsciente foi um aprisionamento inicial. Mas deste aprisionamento, que a própria matéria representa inicialmente, a intenção, o propósito dessa divindade é transformá-la. Não aboli-la num dado estágio deste processo, mas transformá-la de sua mansão, em sua mansão esplêndida. Então, em sua residência, e não uma residência trivial, mas uma mansão esplêndida, com a plenitude das suas potencialidades de riqueza de manifestação. E seu alto templo que se estende para o céu. Ao mesmo tempo, ela não será fechada, isolada em si, mas terá este movimento de diálogo, de abertura, de aspiração para com as dimensões espirituais que se erguem acima. Aqui ele vai como que expressar como é Sat Chit Ananda que estão aqui. Ele vai falar da natureza dessa divindade que se manifesta aqui. Ele falou primeiro do propósito, agora da natureza dessa divindade. A natureza da divindade no mundo é a estabilidade imutável de uma existência eterna, que assume formas mutáveis na superfície. A luz indivisível de uma consciência infinita que irrompe em detalhes multiformes e no tatear do conhecimento. O movimento ilimitável de uma força onipotente que elabora suas maravilhas em limites autoimpostos. Então, só retomar a partir daqui, quando ele nos fala que a natureza é a estabilidade imutável de uma existência eterna. Então, isto é sábio. Isto é a existência eterna, imutável, que representa a possibilidade de sustentação, de estabilidade, que dá base e sustentação para toda a manifestação que vai acontecer, assumindo formas mutáveis na superfície. Então, ele sugere aqui a imagem como que de um grande oceano, cujas profundezas são absolutamente imóveis, estáveis, densas, concentradas, reunidas, e a superfície onde o ondular das ondas cria formas sempre mutáveis. Aí se manifesta a luz indivisível de uma consciência infinita. Isto é Chit. Então, este ser que é a estabilidade mutável é também uma luz infinita, indivisível. Mas, na manifestação, ela irrompe em detalhes multiformes e também no tatear do conhecimento. Então, ela começa a emergir também na forma da busca por conhecimento. Primeiro, parcial, ignorante, passível de erro. Mas isso já é a expressão de Chit quando começa a emergir. O movimento ilimitável de uma força onipotente que elabora suas maravilhas em limites autoimpostos. Então, o que está aqui é esta força onipotente, mas ela se impôs limites. E esses limites, para a nossa percepção superficial, parcial, acabam parecendo como que limitações, expressões parciais, mesmo fraqueza.
mas são limites que ela se autoimpôs. Então, ela como que estabeleceu determinadas regras para o jogo e acompanha, segue, obedece escrupulosamente a estas regras. A calma e o êxtase de um deleite incomensurável, Ananda, que cria ondas e ritmos de intensidades, de novo a imagem do mar, das marés, que avançam e refluem, em ritmos e intensidades diferentes, que se lançam para fora e puxam para dentro, de sua própria beatitude que a tudo possui e se autopossui. Então a base é a existência infinita, que cria e manifesta através da força e da luz indivisível, manifestando essa onipresença deste deleite, que está na base de tudo, que tudo possui e que tem como propósito que um dia a manifestação a expresse com plenitude. Esta será a natureza de nossa própria quádrupla experiência quando ela trabalhar em nós a partir de sua natureza desvelada. E se esta manifestação tivesse ocorrido desde o começo, não haveria nenhum problema de existência terrestre. Então, nossa quádrupla experiência, a experiência das dimensões do físico, da energia vital, da consciência mental e da dimensão interior espiritual. Então, se esta divindade tivesse escolhido manifestar-se aqui desde o começo, na plenitude da sua natureza, nós também já manifestaríamos, ou a criação já manifestaria essa plenitude. Mas ela não escolheu fazer isso desta forma. Mas essa divindade aqui, seja dentro de nós ou fora de nós, nas coisas e forças e criaturas, começou a partir de uma involução na natureza inconsciente e começou pela manifestação de seus opostos aparentes. Na não existência, descontinuidade, vazio, a aparência de uma cega força inconsciente, nas criações dessa força, um princípio de difícil labor e sofrimento e dor. A partir destas oposições, o espírito na matéria escolheu evoluir seu poder e sua luz e a infinidade e a beatitude. Então, como vem sendo reiterado, ele escolheu fazê-lo a partir de uma evolução no inconsciente e começou pela manifestação de seus opostos aparentes. Então, aquilo que se manifesta no começo parece ser o oposto daquilo que, dos potenciais, das potencialidades que mergulharam nesta evolução. Então, a existência, toda a existência de Sati emerge como não existência, como descontinuidade vazia. A força todo onipotente, onisciente de Chit emerge como uma cega força inconsciente. E tudo aquilo que ela cria, ela o faz inicialmente sob o selo de um princípio de labor e sofrimento e dor, porque ela o faz a partir da divisão, da fragmentação, a única condição possível que essas condições do inconsciente da matéria oferecem. Então, a partir desta negação de si, este jogo este mergulhar na impossibilidade, por assim dizer, absoluta, o espírito vai escolher evoluir e manifestar gradualmente seu poder e sua luz e a infinidade e a beatitude. Então é como se essa divindade tivesse se autoproposto um jogo aparentemente impossível, de uma vitória aparentemente impossível. Ela está elaborando as formas como essa manifestação acontecerá. Aqui, novamente, uma passagem de Savitri, em que, aqui é um momento do poema em que o rei Ashwapati, o pai terreno de Savitri, que, por sua vez, desenvolve um processo de yoga, de austeridades, ele, neste processo de yoga, de crescimento interior, ele chega a estar diante da própria
do próprio aspecto criador do ser divino, que na tradição espiritual indiana é a mãe divina. Então é diante dela que ele diz: eu sei que tua criação não pode falhar, pois mesmo em meio às névoas do pensamento mortal, infalíveis são teus passos misteriosos. E embora a necessidade vista o traje do acaso, oculta nas cegas mudanças do destino, ela preserva a lenta, calma lógica do passo do infinito e a sequência inviolada de sua vontade. Então é uma outra forma aqui, na forma poética de expressar o que o texto anterior nos trouxe. Então ele afirma a certeza de que esta criação, o seu propósito não pode falhar, já que o que está aí oculto, mesmo em meio às névoas do pensamento mortal, mesmo em meio àquilo que o pensamento mortal, na sua percepção parcial, pode perceber este propósito. Pode-se desvelar a presença de um propósito infalível, que mesmo que se disfarce a necessidade, ou como que aquela força determinante dessa manifestação, que ele chama necessidade, ela se trage para a nossa percepção parcial como o acaso. Então, para nós, as circunstâncias são um jogo de forças casuais, cujo sentido nós não captamos. Mas ele vê que por detrás disso há a marcha como que indesviável, inabalável destes passos, deste propósito. E mesmo no que aparentemente são estas cegas mudanças do destino, o que prevalece é uma lenta, calma, lógica do passo do infinito. Então, este propósito vai se manifestar e ele o faz a partir de uma lógica, que é a lógica de que tudo aquilo que involuiu deverá necessariamente evoluir. Então, o que mergulhou para dentro do inconsciente irá necessariamente, inexoravelmente mesmo, emergir um dia. E a vontade que determinou isso segue inviolada, mesmo que aparentemente haja recuos, desvios, mas esse propósito irá se cumprir. Pois a vida inteira é fixada numa escala ascendente e diamantina é a lei em evolução. No começo é preparado o fecho. Então, de novo, esta escala ascendente da vida, o emergir, a organização, a estruturação do caos inicial na forma da matéria. A partir do cenário da matéria, a aparição da vida. A partir da vida, a aparição da mente. Tudo isso é uma escala ascendente, que expressa uma lei que, em sua natureza, é da natureza do diamante. Tem a clareza, tem a absoluta definição, a transparência do diamante. E uma percepção chave, fundamental. No começo é preparado o fecho. Então nós vamos ver depois desdobramentos desta afirmação também no nível humano. Mas na lógica do que até então vem sendo desvelado, no começo é preparado o fecho. Se o que emergiu, o que mergulhou foi o ser divino, a consciência divina, o que vai emergir necessariamente é a consciência divina. Ou, usando uma imagem bem mais próxima da nossa experiência, a semente de qualquer planta, ela já traz em si a totalidade dessa planta. Então, se eu tenho a semente de um abacate, eu tenho já ali o abacateiro inteiro, e depois os frutos e as flores, enfim. A planta, na sua totalidade, na sua natureza, no seu processo de desdobramento, já está inteira no começo. Então, é inexorável que a semente do abacate manifeste um abacateiro, se ela tiver condições de germinar.
em hipótese alguma vai emergir uma outra coisa que não seja uma abacateira. Então, se o que se manifestou aqui no começo foi o próprio ser divino, o que vai emergir no fim, necessariamente, é o ser divino na sua plenitude. As negações, afastamentos, distorções disso são estágios transitórios nesse processo. Aqui começa a aparecer, porque, na verdade, já está desde sempre aqui. Pode ser que alguém esteja se perguntando, mas onde está o passado da humanidade? Então, dentro desta visão, o estágio humano é um estágio dentro deste imenso processo. E esse estágio humano, ele começou já no começo. Mas ele só é possível hoje porque houve aquele mergulho do todo consciente lá no início na evolução, e depois de lá começou a evolução. Então, é nessa direção que vai avançar este próximo texto. Assim como um impulso em direção à mente estende-se desde as reações mais sensitivas da vida, no mineral e na planta, até chegar à sua completa organização no ser humano, assim também existe no ser humano a mesma série ascendente, a preparação, ao menos, de uma vida superior e divina. O animal é um laboratório vivo no qual, assim é dito, a natureza elaborou o homem. O próprio homem pode bem ser um laboratório vivo e pensante no qual, e com a colaboração consciente do qual, ela quer elaborar o supra-homem, o Deus. Ou, não poderíamos dizer, então, manifestar Deus? Então, o que ele nos diz aqui, como que dando uma outra formulação àquela mesma percepção daquela lógica que rege este processo, é que o que levou, ou o que trouxe até a manifestação da mente, começou lá na planta, ou já no mineral. Então, estende-se desde as reações mais sensitivas da vida no mineral. É curioso que ele afirme aqui, no mineral. Ele escreveu esse texto inicialmente há pouco mais de 100 anos, mas já havia, naquele momento, pesquisas que mostram, hoje isso talvez deva ter se aprofundado, que já o mineral ele tem como que uma curva de resposta. Então, já existe ali o rudimento daquilo que depois se vai identificar como vida. Na planta, mais plenamente, até que chegue à sua completa organização no ser humano, esse estágio mental. Então, se houve esta série que trouxe o mineral, passou pela planta, o animal e chegou até o humano, pela lógica de que o que se manifestou lá no começo foi uma plenitude espiritual, então essa plenitude pressupõe que haja estágios posteriores nesta série. Então a série, por esta lógica, não se interrompe, não termina no humano. Então existe nele a mesma série ascendente, a preparação, ao menos, de uma vida superior e divina. Então, da mesma forma como, a partir desta lógica, no mineral a mente já estava latente, como princípio estruturador, de organização, e ela vai se manifestar plenamente depois, ou mais plenamente, no humano. Então, no humano, essas dimensões espirituais que vão suceder o estágio humano já estão também presentes e latentes. Ele prossegue, o animal é um laboratório vivo no qual, assim é dito, a natureza elaborou o homem. Então, uma observação de um biólogo que vê as múltiplas formas que a natureza experimentou de diferentes maneiras de manifestar sensibilidade, depois consciência, na miríade de miríades de formas da natureza infra-humana, ela estava ali como que preparando condições para chegar até esta forma, a esta corporalidade que incorpora instrumentos de percepção e de expressão que possibilitam que a mente se manifeste e se expresse, que é o humano. Então, a natureza
usou o animal como um laboratório para chegar até o humano. O próprio homem, é claro, Sri Aurobindo escreveu aqui numa época em que o homem, a palavra homem, era abrangente da espécie humana. Mas quem quiser pode se sentir livre para pensar que o ser humano, abrangendo aí o gênero masculino e feminino, ou o homem como a espécie humana. O próprio homem pode bem ser um laboratório vivo e pensante, no qual e com a colaboração consciente do qual ela quer elaborar o supra-homem de Deus. Então aqui entra um elemento, uma virada decisiva, porque se no animal ela trabalhou sem a consciência, sem a participação consciente do animal, ele foi como que a cobaia semiconsciente ou mesmo inconsciente do processo que estava sendo elaborado a partir dela. No humano, não. O humano pode, pelo menos, ele é um laboratório vivo e pensante, ele pode tomar consciência desse processo. E mais até do que tomar consciência dele, ele pode decidir colaborar com este processo. Ele pode decidir fazer da manifestação, da descoberta de suas próprias potencialidades e manifestação delas, uma contribuição para este grande movimento da natureza, que seria de elaborar este estágio posterior que ele chama o supra-homem, aquilo que está acima do homem, e que pela plenitude e perfeição do que pode manifestar, poderia se assemelhar mesmo a um ente divino, a um Deus. Mas mais do que isso, ele quer dizer, não poderíamos dizer manifestar Deus, mais do que criar um supra-homem, um Deus, um estágio além, dar um passo decisivo na realização daquele propósito inicial do ser divino, que é manifestar-se plenamente na Terra. O humano pode ser, se quiser, um colaborador consciente disso. Pois a evolução é a progressiva manifestação pela natureza daquilo que, involuído nela, dormia ou trabalhava, é também a realização manifesta daquilo que a natureza secretamente é. Se é verdade que o espírito está involuído na matéria e a natureza aparente é Deus secreto, então manifestar o divino em si mesmo e realizar Deus internamente e externamente são os mais altos e mais legítimos objetivos possíveis ao ser humano sobre a Terra. Então, essa é uma passagem da introdução de A Vida Divina, o livro que foi traduzido e está disponível em português, onde como que nessa introdução ele como que em poucos parágrafos ele como que traça esse imenso panorama desse processo evolucionário e chega até o estágio humano, aqui sem entrar em detalhamento de toda a história humana, de toda a história do crescimento, da individualidade, do surgimento das primeiras células de coletividade, da família, do clã, e depois das coletividades maiores e das nações e da humanidade como um todo. Isso ele vai aprofundar a percepção disso em detalhe em O Ciclo Humano. Mas aqui, como que ele vai até a essência deste movimento, deste processo. E ele já chega nessa essência como que apontando para o estágio, a possibilidade que o ser humano representa. Então, ele retoma toda essa percepção, sem a necessidade de uma afirmação dogmática. Então, ele não diz, o espírito está envolvido na matéria. De si, a partir desta visão espiritual, que nos revela isto, o espírito está envolvido na matéria. E a natureza, ela própria, a natureza exterior, é Deus agindo secretamente. Então, manifestar o divino em si mesmo. Então, primeiro na escala individual. Realizar Deus internamente, depois externamente. Na vida interior, mas depois diretamente na vida exterior. E isto, aqui ele está falando de novo do homem, do ser humano, como espécie. Ele usa às vezes o termo raça, ele usa sempre o termo raça para referir-se à humanidade como um todo.
Então, é o humano que, a raça humana, a humanidade como um todo, que tem essa possibilidade de manifestar o divino plenamente. Primeiro, a partir das suas unidades menores, o indivíduo, as coletividades menores, mas depois, no final, na sua plenitude, na sua totalidade. Então, não há objetivo mais alto e mais legítimo ao ser humano. É claro que nós estamos aqui experimentando todas as buscas humanas, todos os objetivos que colocamos de realização diante de nós, seja em nível individual, seja em nível coletivo, experimentando erros e acertos, perseguindo, talvez ao longo de eras, objetivos que são, na verdade, no fundo, no final, se revelam como quimeras, como ilusórios. Mas tudo isso talvez seja treinamento, preparação, para que um dia a humanidade se volte e veja como seu objetivo mais alto, mais nobre e mais legítimo essa colaboração consciente com a natureza para que ela manifeste a plenitude do que está já latente nela. Então aqui, novamente, Savitri, novamente a expressão poética dessa percepção, todas as possibilidades do mundo, do homem, estão esperando como a árvore espera em sua semente. Então aqui ele retoma essa percepção e pode parecer para nós uma evidência do processo biológico da vida, a semente da árvore já traz em si a árvore. Então esse é um fenômeno biológico facilmente observável, mas isso como que se nos revelou aqui como um conteúdo de simbolismo, um conteúdo de potencialidade espiritual inaudito, porque o que o homem é hoje já traz em si como potencialidade todas as possibilidades do mundo. Então não são apenas algumas possibilidades. Aqui poderemos entender o homem tanto no seu aspecto individual como a coletividade da humanidade. Mas tudo aquilo que ela pode realizar, todas as sementes de realização dela, e mesmo hoje, todas as sementes de experiência daquilo que chamamos bem, daquilo que chamamos mal, tudo isso já está presente no humano, como potencialidade que pode ser experimentada e manifestada. Então está presente no homem, em cada um de nós, em cada indivíduo, mas na humanidade como um todo, o passado da humanidade. Seu passado nele vive. Então tudo aquilo que antecedeu o estágio humano na evolução está presente hoje em nós. É conhecido aquele fenômeno, aquele processo de que o feto humano, nos primeiros estágios do seu desenvolvimento, nas primeiras semanas, ele como que refaz toda a trajetória biológica que antecedeu o estágio humano. Ele vai da existência unicelular até, passa pelos estágios embrionários que correspondem a formas animais, como o cavalo, enfim, outras formas animais, até chegar ao estágio humano. É como se ali, em poucas semanas, o embrião humano retraçasse todo o processo evolucionário que trouxe até o estágio humano. Então, possivelmente, todo o passado da Terra, o passado mineral, mas também o passado da vida da Terra, o passado de todas as lutas das civilizações, as ascensões e derrocadas, todo o sofrimento humano, toda a alegria humana está presente na humanidade como um todo, em cada um de nós. E, ao mesmo tempo, este passado conduz o passo futuro, ou seja, o desdobramento do que virá o desdobramento lógico daquilo que está imanente. Aí nós precisamos voltar sempre àquela concepção de que o que está imanente na origem, na essência, é o espírito na sua totalidade. Então, isso será o que se manifestará no futuro. Seus atos presentes modelam seu destino vindouro. Mas é claro que aí há leis cósmicas que regem este processo. E uma delas é de que cada ato como que vai moldar suas consequências. Então, aquilo que plantamos determina aquilo que será colhido.
Isso tanto em nível individual como em nível coletivo. Então, os nossos atos presentes como indivíduos ou como humanidade vão determinar se a manifestação deste destino espiritual será mais direta, menos direta, se chegaremos a isso de uma forma mais simples ou se serão processos mais laboriosos e demorados. Os deuses não nascidos se ocultam em sua casa de vida. A casa de vida do humano é o corpo. Então, no próprio corpo humano já estão potencialidades divinas. Os daimons do desconhecido toldam sua mente, lançando seus sonhos em moldes vivos de pensamento, os moldes nos quais sua mente constrói seu mundo. Então, na tradição grega, os daimons são seres, espíritos que fazem intermediação entre o divino e o humano. Então, de lá vem como que pressentimentos, intuições, percepções que vão constituir estímulos, ideais que vão propulsionar a caminhada humana. E vão fazer com que ele elabore sonhos que poderão um dia vir a se manifestar e a ser o mundo que o humano, por sua vez, pode manifestar, construir. A mente do homem cria ao seu redor seu universo. Então, hoje, presentemente, ela cria também, em grande parte, um universo de desequilíbrio, de sofrimento. Mas isso é uma expressão como que deformada, distorcida dessa potencialidade de criação. Tudo que já foi, renova nele seu nascimento. Tudo que pode ser é figurado em sua alma. Então, cada um de nós é o repositário de todo o passado da criação, de todo o passado humano, mas em cada um de nós também a potencialidade de ver, de figurar todas as potencialidades de manifestação que estão na alma de cada um, na alma humana. Eu vou estender um pouquinho aí do tempo para concluirmos agora com uma passagem que é como que perto da culminância da visão que Sri Aurobindo vai nos trazer no ciclo humano, onde ele descreve esse imenso arco da experiência humana individual e coletiva até chegar à possibilidade de manifestar aquilo que está latente nela como potencial. Então ele nos diz: a ascensão do homem para o céu não é a chave, mas antes a ascensão dele aqui, para dentro do espírito, e também a descida do espírito para dentro da humanidade normal dele e a transformação desta natureza terrestre. Pois este, e não alguma salvação pós-mortem, é o real novo nascimento pelo qual a humanidade espera, como um movimento culminante deste longo, obscuro e doloroso curso. Então, segundo esta visão que Sri Aurobindo nos oferece, o homem não está aqui para como que ascender até o céu, até a plenitude das suas possibilidades espirituais, para como que, ao ascender assim, abandonar esta existência. Mas antes, a ascensão dele, da consciência humana aqui, nas condições da vida, nas condições da Terra, para dentro do espírito, ou seja, descobrir e manifestar as potencialidades espirituais aqui, no corpo, na vida, na Terra. Mas isso seria um primeiro passo para que, como que possibilita e antecipa uma descida do espírito para dentro da humanidade normal dele e a transformação dessa natureza terrestre. Então, a consciência humana pode fazer esta virada nessa direção, mas ao fazê-la, ela será afirmada por uma descida do próprio espírito para dentro
da humanidade normal do indivíduo ou de uma coletividade, e mesmo dessa transformação desta natureza terrestre. Pois este passo é, e não uma salvação no pós-morte, no paraíso ou no nirvana no após a morte. Não, é o real novo nascimento pelo qual a humanidade espera como o movimento culminante deste longo, obscuro e doloroso curso. É como se ele nos dissesse, não faria sentido este longo, obscuro, doloroso, este drama imenso que a humanidade, ao longo de milênios, mas que toda a criação experimentou ao longo de eras, isso não faria sentido se fosse para ser, num determinado momento, abandonado, deixado atrás. Se a Terra, até aqui, foi este campo de experimento, de crescimento, com todo esse labor, esse sofrimento, é porque nela está latente uma outra potencialidade, que só então justificaria tudo isso que foi até então vivido. Então ele vai aqui agora nos falar daqueles que começam a despertar, ou que despertaram para essa possibilidade, que compreenderam que a manifestação individual, ela, quando muito, é como que preparatória da manifestação coletiva. Por conseguinte, os indivíduos que mais ajudarão o futuro da humanidade na nova era serão aqueles que reconhecerão uma evolução espiritual como o destino e, assim, a grande necessidade do ser humano. Assim como o homem animal foi amplamente convertido numa humanidade mentalizada e, no topo, altamente mentalizada, assim também agora ou no futuro, uma evolução ou conversão do presente tipo de humanidade numa humanidade espiritualizada é a necessidade da raça e certamente a intenção da natureza. Tal evolução ou conversão será seu ideal e seu esforço. Então, aqueles que poderão auxiliar na manifestação deste futuro reservado à humanidade serão aqueles que compreendem que o que está em curso é uma evolução espiritual. E é como que o destino, e sendo o destino, é a necessidade humana. Então, a percepção de que o mesmo processo que possibilitou que o animal fosse gradualmente convertido numa humanidade mentalizada por um longo e imensamente complexo processo, então, a própria lógica deste processo aponta para uma espiritualização da humanidade como uma necessidade da raça humana, da espécie humana, e assim como a própria intenção da natureza no desenvolvimento da humanidade. Então, estes indivíduos serão relativamente indiferentes à forma e crença particulares, e deixarão aos homens recorrer às crenças e formas para as quais eles são naturalmente atraídos. Eles somente sustentarão como essencial a fé nesta conversão espiritual, a tentativa de vivê-la, e não importa que conhecimento, a forma de opinião da qual ele é revestido não importa tanto, pode ser convertido em tal viver. Então, esses indivíduos que chegarem a essa compreensão e começarem a trabalhar no sentido de manifestar, possibilitar que essa manifestação aconteça, de alguma forma eles assumirão como que um papel de liderança neste processo evolucionário. Mas, ao fazê-lo, eles não imporão ao restante da humanidade dogmas, crenças, no sentido de dizer tem que ser por este caminho ou por aquele caminho. Não, eles deixarão à humanidade que vem no rastro deste processo escolher as formas e as crenças pelas quais naturalmente são atraídos. Então, o indivíduo pode chegar à plenitude da sua
da manifestação da sua interioridade, mesmo estando identificado, ligado a uma determinada crença em particular. Ele pode identificar-se com, falando em termos de religião, com uma crença católica, ou espírita, ou protestante, ou budista, ou agnóstica, ateia, seja a crença dele qual for. Ele tem a liberdade de fazer isso e, ao mesmo tempo, a partir daí, buscar encontrar a chave do seu desenvolvimento. Eles, estes líderes deste processo, em especial, não cometerão o erro de pensar que tal mudança possa ser efetuada por meio de mecanismos e instituições exteriores. Eles saberão e jamais esquecerão que esta mudança, tem de ser vivida interiormente por todo e cada homem, ou nunca poderá ser tornada uma realidade para a espécie. Então, eles terão a clareza de que mecanismos exteriores, formas exteriores, não propiciarão essa transformação. Ela tem que ser vivida, descoberta interior de cada um, se é para ser uma realidade viva para a espécie. Eles adotarão em seu coração de significado a visão interior do Oriente, que propõe ao homem buscar dentro o segredo de seu destino e salvação. Mas aceitarão igualmente, embora com uma diferente conotação, a importância que o Ocidente corretamente atribui à vida e ao fazer do melhor que conhecemos e podemos alcançar a regra geral de toda a vida. Então, se por um lado eles não recairão na ilusão de impor qualquer ismo, qualquer mecanismo exterior pelo qual essa mudança possa acontecer, eles, ao mesmo tempo, adotarão o modo de consciência, a visão oriental que aponta para a existência de uma dimensão interior e que aí está o segredo do destino e da salvação humana, individual e coletiva. Então, este aspecto da experiência oriental ele aceitará. Mas aceitará igualmente, embora dando a ela uma diferente conotação, a importância que o Ocidente corretamente atribui à vida e ao fazer do melhor que conhecemos e podemos alcançar a regra geral de toda a vida. Então, também no modo ocidental de ver, que se voltou quase que inteiramente para o exterior e para a conquista deste exterior através do desenvolvimento da técnica, da tecnologia, da ciência, existe aí algo legítimo. Ele diz, esta é uma maneira de atribuir uma importância ao mundo, à vida exterior que eles têm. O caminho não estaria naquela redução de que considera a vida exterior como uma ilusão que negaria a possibilidade da manifestação espiritual. Não. A experiência interior, afirmada pela visão oriental, ela deve acontecer a partir da plenitude, como que do assumir as condições exteriores. Só que ele nos diz com uma diferente conotação, certamente com uma outra compreensão do que é o mundo exterior, do que é o ambiente, do que ele nos oferece, de como podemos nos beneficiar disso sem ser uma apropriação predatória, como hoje fazemos, e fortemente movida pela motivação egoística do ganho. Então, esta humanidade, esta visão, afastaria essa distorção, mas afirmaria a importância da vida e do mundo como campo de manifestação da própria dimensão interior. Eles não farão da sociedade um pano de fundo sombrio para umas poucas luminosas figuras espirituais, ou a raiz rigidamente cercada e presa ao solo, para o crescimento de uma comparativamente rara e estéril flor de espiritualidade ascética. Eles não aceitarão a teoria de que os muitos devem necessariamente permanecer para sempre,
as extensões mais baixas da vida e somente uns poucos devem escalar até o ar livre e a luz, mas começarão a partir da perspectiva dos grandes espíritos que lutaram para regenerar a vida da Terra e sustentaram tal fé a despeito de todos os prévios fracassos. Então, eles não recairão no engano de uma visão elitista que considera que a sociedade é só um pano de fundo para afirmar, por contraste, a existência de umas poucas figuras luminosas, ou de uma classe, de uma elite espiritual. Ele usa essa imagem da rara e estéril flor de uma espiritualidade ascética. Aqui, certamente, ele tem em mente aquelas vertentes da espiritualidade oriental, sobretudo indiana, que se basearam na negação da vida. Não, eles saberão que tampouco a massa da humanidade está relegada, destinada a permanecer para sempre essa massa ignorante, e que apenas uns poucos, pelo próprio mérito, poderão escalar até as alturas. Não. É a humanidade como um todo que será dada a possibilidade deste direito, desta herança espiritual que é propriedade da humanidade como um todo. E ele diz que grandes espíritos no passado lutaram para regenerar a vida da Terra. Então, avatares, como o Buda, como Jesus Cristo, fizeram do seu trabalho, da sua missão, uma busca do resgate da vida como um todo, da humanidade e da vida como um todo. Mas, possivelmente, mensageiros, emissários menores também lutaram com esta fé e a mantiveram, a despeito de todos os fracassos prévios. Fracassos podem ser originalmente numerosos em tudo o que seja grande e difícil, mas chega o tempo em que a experiência de fracassos pretéritos pode ser usada de forma proveitosa e os portões que por tanto tempo resistiram podem abrir-se. Nisto, como em todas as grandes aspirações e esforços humanos, uma declaração a priori de impossibilidade é um sinal de ignorância e fraqueza, e o mote do empenho do aspirante deve ser o ambulando solvitur, do descobridor, pois pelo fazer a dificuldade será resolvida. Um começo verdadeiro tem de ser feito. O resto é uma obra para o tempo em suas súbitas realizações ou seu longo, paciente labor. Então, a própria experiência humana mostra isso. Descobridores, antes de chegar a descobertas que foram depois decisivas no progresso humano, quase que sempre experimentaram uma longa série de fracassos até chegarem ao êxito de alguma realização. Então, é como se fosse parte deste processo, tal como ele acontece nas condições da vida e da matéria. Mas chega um momento em que é possível começar a aprender e a utilizar de forma proveitosa os próprios fracassos. E a partir daí, do ganho que o fracasso pode trazer, aqueles portões que se abrem para o próximo estágio do desenvolvimento humano e que resistiram por tanto tempo, os próprios fracassos podem nos ajudar a ver maneiras de uma aproximação que possibilite que finalmente tais portões se abram. Nesta realização espiritual, como em todas as grandes aspirações e esforços humanos, uma declaração a priori de impossibilidade é um sinal de ignorância e fraqueza. Então, isso parece óbvio. Se a priori, de antemão, eu declaro que algo é impossível, eu não vou mobilizar a energia necessária para esta realização. Por mais que ela pareça impossível, ou coisas que aparentavam ser impossíveis foram tentadas e depois mostraram ser
possibilidades. Mas isso implicou grande aspiração e grande esforço. E aí a motivação daquele que aspira, que busca, deve ser um ambulando solvitur, o descobridor. Esta expressão aqui em latim, ambulando solvitur, refere a um episódio do inventor inglês Stephenson, que foi o inventor da locomotiva, quando disseram a ele que a locomotiva, pela própria lógica física, não poderia se mover. E ele então respondeu com este ambulando solvitur: com o movimento, ela vai se mover. Pelo fazer, a dificuldade é resolvida. Então, é só quando tentamos fazer algo é que as dificuldades podem, eventualmente, se abrir e mostrar uma possibilidade de resolução. Então, é preciso tentar, é preciso fazer. Um começo verdadeiro tem de ser feito. O resto é uma obra para o tempo em suas súbitas realizações ou seu longo, paciente labor. Então, tudo isso que ele aqui, este panorama, esta antevisão deste futuro de plenitude para a humanidade e a Terra que ele nos revelou, diante das dificuldades e desafios tremendos do momento presente, parecem impossibilidades. Então, o mundo hoje, por exemplo, experimenta um tal grau de divisão, de fragmentação, de discórdia, que tem, com frequência cada vez maior, descambado para conflitos, guerras. Então, tudo isso parece dizer que essa possibilidade de uma plenitude harmoniosa, de encontro, de realização humana coletiva lá na frente, parece uma quimera, uma ilusão. Mas aí a utilidade dessa palavra que nos tenta mostrar o que está na base, na raiz, na essência de tudo isso. Porque a lembrança disso pode nos motivar a insistir em acreditar, insistir em afirmar esta possibilidade. E o que virá não nos cabe medir. Então, se, como aparentemente hoje, uma realização dessa natureza parece ser reservada para milênios ou dezenas de milênios à frente, não sabemos. Isso pode ser uma mutação repentina, ou pode sim ser o fruto de um longo, paciente labor. Se ela levou eras, milhares, talvez milhões de anos para chegar até aqui, ela pode levar milhares ou milhões de anos para chegar a esta realização que será um dia certa. E aquele que compreende isso, cabe dar a contribuição que pode dar no momento, sem condicionar essa contribuição ao resultado, aquilo que vai advir da pequena ou grande contribuição que cada um de nós possa dar. Foi uma movimentação assim bastante acelerada, o material em si é denso, mas eu espero que uma linha, pelo menos, tenha se mostrado com alguma clareza, e temos ainda um pouquinho de tempo para tentar esclarecer algum ponto que eventualmente possa pedir algum esclarecimento. Podemos, então, tentar isso. Então, Ricardo, muito obrigado. Queria assim dizer para algumas pessoas aqui que ainda não se defrontaram com as obras, ou pelo menos algumas das obras de Schiller Rubino, quando se defrontarem, verão como não é fácil, por exemplo, fazer o que Ricardo acabou de fazer aqui, né? Sintetizar num pequeno período de tempo um tema de tal profundidade, com tal densidade, né? E fazer isso de uma forma que fique o mais possível acessível. Então, foi um trabalho, eu sei que ele tem bastante conhecimento, bastante familiaridade já com o personagem, mas mesmo assim eu posso
ter realmente certeza que isso não é uma tarefa fácil. Então, eu acho que aqui todos estamos agraciados com esse trabalho. Muito obrigado, Ricardo. E sem mais delongas, assim, vamos abrir para quem queira fazer alguma pergunta. Talvez, se tiver muitas pessoas, talvez por conta do tempo, vale a pena juntar duas perguntas, né? Mas vamos lá. Quem quiser fazer também pelo chat, fique à vontade, ou então pode falar diretamente. Ricardo, uma boa noite. Boa noite, Rodrigo. Prazer continuar com você nesse nosso ciclo de trocas, de conversações e de escuta atenta, né? Acurada. É o que eu tentei fazer agora. Eu queria saber se a expressão que aparece mais de uma vez nos trechos que você apresentou para a gente, chamada involução, se ela deve ou pode ser compreendida como um voltar-se para dentro e não um retrocesso. Não é nenhuma coisa nem outra, é uma coisa ou outra. Na minha cabeça, a expressão involução remeteu à possibilidade de retrocesso, né, a partir das matrizes teóricas que eu reflito, mas depois eu fui olhar com mais calma e também pode significar, pelo menos na língua portuguesa, um voltar-se para dentro, dobrar-se para dentro. Tem a ver? Eu acho que nessa conotação do voltar-se para dentro, nós nos aproximamos do sentido do termo que Schroeder utiliza. Ele, acho que converge com várias outras linhas de pensamento, tanto do Oriente quanto do Ocidente, quando ele identifica este grande movimento, esse grande processo evolucionário como sendo como que o motivo básico como que explica, justifica todo o processo que acontece na Terra. Mas nós aprendemos que, na visão dele, é uma necessidade lógica compreender que toda evolução, porque aí sim vem a etimologia da palavra, e que justamente se contrapõe à involução da forma como você compreendeu. Porque a palavra evolução, ela significa um movimento de dentro para fora, né? Esse prefixo "e" tem esse aspecto de dentro para fora, né? Evoluir, um movimento de dentro para fora. Então, a evolução fica compreensível como uma potencialidade latente que vai gradualmente se manifestando. Ou, da mesma forma como a semente manifesta a planta que está dentro dela, latente, como o ovo manifesta a ave que está ali, como o embrião vai gradualmente se desenvolver, né? Então, evolução tem a ver também com desenvolvimento. Desenvolvimento significa justamente desenvolver, quer dizer, tirar de um envolvimento, trazer para fora algo que estava envolvido, né? Então, as duas palavras têm uma aproximação aí. E involução, nesse sentido, é justamente esse sentido. É como se algo que está fora mergulhasse para dentro. Mas isso não tem nenhuma conotação de retrocesso. Porque isso, nessa visão de Schroeder, é um estágio deste imenso processo cósmico da manifestação que, aos poucos, começamos a querer pretender compreender, mas ele entende que por quase que uma necessidade lógica, que você só pode ter uma evolução de algo que já está latente ali.
E este algo latente pressupõe que algo como que mergulhou para dentro daquilo ali. Quer dizer, de alguma forma, a planta que está na semente, ela, de alguma forma, pelo gene, pelo DNA daquela espécie, ela se evoluiu até chegar àquela forma da semente. Para que depois, então, o próximo estágio dela seja de novo manifestar aquela planta. Então, essa é uma visão, uma concepção decisiva na visão de Ciro Aurobindo, porque ela nos leva à compreensão de que o que acontece no processo evolutivo não é um processo casual, um processo tropeçante de alguma aspiração por uma dimensão espiritual que meio que casualmente aflorou na espécie humana, na mentalidade, no ideal humano. Então, como se a partir de um conjunto de compulsões, de necessidades biológicas, inexplicavelmente alguma glândula segregasse uma necessidade de aspirar para uma dimensão maior, ou então alguma dimensão maior que caísse inexplicavelmente aqui para dentro dessa manifestação terrestre, e ela vai então poder ou não ser bem-sucedida nesse processo de evolução. Quando ele nos descreve esse processo de involução, ele nos fala dessa dimensão ele nos diz, é o próprio ser divino, é a consciência divina que escolheu. Então, isso vai permanecer possivelmente para nós para sempre um mistério. Por que ela o quis fazer? Uma tentativa humana de tentar chegar nisso também existe na concepção indiana do jogo, o que eles chamam lila. É como se este ser divino, essa consciência divina, se propusesse um desafio extremo de se reencontrar a partir de uma condição que é a sua própria negação. Então, ele que é Sat Chit Ananda, ele que é a toda existência, ele que é a toda consciência, a toda força, ele que é o todo deleite, a toda beatitude, é como se tivesse colocado o desafio, como se reencontrar nessa plenitude a partir de um estado inicial que é a negação absoluta de tudo isso. Então, é como nós ouvimos num desses parágrafos. O inconsciente é a negação absoluta, aparente, pelo menos, dessa toda consciência. E ali, essa força como que experimenta uma total diluição, uma total fragmentação de si. E quando a matéria começa a emergir, a se organizar, ela vai fazê-lo a partir, ou através de uma organização infinitesimal de elementos constituintes microscópicos, infinitesimais. Então, é a partir daí que ela vai começar a se reestruturar para como que buscar a formação de corpos cada vez mais complexos, até a formação de corpos cósmicos, galáxias e universos, mas é sempre a partir dessa fragmentação, dessa diluição, que ela vai tentar reconstruir essa totalidade e chegar no fim, pela lógica deste processo, a recuperar a unidade essencial e subjacente que está nela desde o começo. Então, ela vai tentar reconstruir essa unidade a partir da divisão, da multiplicidade. Mas, na visão de Ciro Aurobindo, em momento algum, no final deste processo, a multiplicidade deixará de existir como tal. Então, na visão dele, essa manifestação na multiplicidade, ela não será reabsorvida, por assim dizer, para dentro da unidade numa dimensão espiritual, mas ela manterá a sua existência como uma manifestação nas condições da matéria. Isso, na visão dele, é o que justifica essa própria manifestação. É o que justifica, no final, que tem havido essa escolha inicial. Quer dizer, aquele desafio, entre aspas, né, que este ser divino se propôs, ele só se cumprirá se ele pudesse manifestar plenamente aqui, nas condições da matéria. Se ele fizesse a travessia disso, seria talvez um jogo interessante também. Ele atravessou, emergiu do outro lado, mas o desafio supremo parece ser
chegar no final a uma culminância que é a plenitude da sua manifestação, das potencialidades espirituais, da totalidade da existência, da consciência, da força, do deleite, da virtude, nas condições da matéria, que era aquilo que inicialmente era a perfeita negação daquele começo. Então, esse conceito de involução explica essa imensa curva, né, como se fosse uma descida que antecede depois uma subida. Só que essa subida não é um voltar pelo abandono do que foi atravessado aqui, mas, na visão dele, essa manifestação será o campo. Acho que ainda teremos condições amanhã, talvez, de ouvir alguma coisa mais nessa direção. Eu não sei se isso explica melhor esse conceito de involução, tal como ele nos apresenta. Sim, para mim foi suficiente. Muito obrigado. Meus parabéns pela sua fala. Alguém? Então, eu vou apresentar a minha. Obviamente, a prioridade das outras pessoas, mas apareceu aqui, eu vou apresentar, então, uma questão, Ricardo. Um pouco disso está um pouco presente no grupo que a gente tem de estudar a vida divina às quintas-feiras, né? Tudo mais. Eu estou preocupado aqui com o tema da história, né, e do sujeito. Na sua fala, você teve uma parte que você falou bem, assim, que, a partir de um texto de Ciro Aurobindo, que não interessa tanto o que a pessoa acreditar, ou o que a pessoa, né, tiver como credo, como parâmetro da sua mente, mas a congruência dele no agir em relação a isso, né? Sim. Então, assim, porque, obviamente, o tempo histórico não é o tempo de uma vida humana, um tempo nosso, né? É assim, só para pegar o exemplo da escravidão, tivemos mais de 350 anos de escravidão no Brasil, muitas pessoas lutaram, né? E para que isso terminasse, muitos lutaram sem ver nem vislumbre, mas finalmente, realmente finalizou, né? Bom, o ponto que eu quero questionar, perguntar assim, porque você disse que pode ser qualquer, não foi nem você citou, na verdade, o texto de Ciro Aurobindo, né? Você comentou, né? Então, uma pessoa ateia, normalmente, não é? Ela não tem, ela pode ser, eu conheço, aliás, diretamente pessoas ateias de altíssimo nível ético, né? De altíssimo nível ético, que, de fato, são comprometidas com a alteridade, com a sua vida, a forma de agir, tudo mais, né? Também conheço pessoas que possuem credo religioso, também tem no mesmo patamar, né? E também conheço o inverso, tanto de um lado quanto de outro, né? Então, assim, agora, normalmente uma pessoa ateia, por exemplo, ou agnóstica, né? Por exemplo, que não tem, conheço, por exemplo, um sujeito que ele não tem nenhuma fé assim que a humanidade necessariamente vai melhorar tanto assim, mas ele tem digamos assim, um comprometimento pessoal, realmente sou testemunha concreto assim de agir de uma forma humanista, respeitadora dos outros, tudo mais, íntegra, em suma, né? Mas quanto à história, ele diz, não, a história ninguém pode dizer nada a esse respeito. Aí ele dá os diversos exemplos, né, quer dizer, veja, depois de passar por tudo isso, olha o que a gente está vendo aí, bomba em cima de criança, bomba de tudo mais. Ele dá que tem realmente vários desses exemplos, né? Em suma, o que eu quero perguntar, porque toda essa fala, né, de toda esse pensamento, essa estrutura de pensamento que Ciro Aurobindo apresenta, né? E eu não tenho nenhuma dúvida de que, de fato, ele vislumbrou isso,
né, na sua experiência mística, né? Mas isso é uma visão que ele alcançou, né? Quer dizer, isso não é dotado de uma autoevidência para as outras pessoas, né? Então, como pode, digamos assim, realmente, não é, a gente manter essa, digamos assim, é quase que eu estou dizendo aqui uma fé, né, de que, porque o nosso tempo de vida é tão pequeno, né, e o tempo histórico tão grande, né, sintonizar essas duas coisas assim, né, em que o pensamento de Sri Aurobindo pode, de fato, fechar esse gap, né, entre a experiência pessoal e a experiência histórica. O que ele afirma aqui, me parece que, né, é do ponto de vista coletivo, né, daqueles que poderão eventualmente, como que eles, que esses que chegam à percepção, à compreensão deste processo, a compreensão daquilo que é esperado pela própria natureza do ser humano, ele chega a compreender isso, ele vai se colocar efetivamente na direção da realização disso, primeiro em nível individual, mas ele sabe que o individual está indissoluvelmente entrelaçado com o coletivo. Mas o que ele coloca aqui é como que a transposição para essa percepção social, histórica, de uma percepção que ele já nos traz quando ele fala do processo individual. Então, ele parte da percepção de que processo de desenvolvimento interior, individual. Ele parte da percepção, da constatação de que cada ser humano é uma individualidade em processo de desenvolvimento, naturalmente, mas que traz em si uma potencialidade de uma verdade, de ser uma nota de ser, por assim dizer, que é única, que é introcável, insubstituível, é única. E que, uma vez que ela é única, a única forma, ou as formas que ela terá de se desenvolver, terão de ser encontradas por ela própria. Então, métodos, formulações exteriores, disciplinas podem ser de ajuda, quaisquer deles. Mas nenhum deles pode ter a pretensão de ser como que o método que vai assegurar que essa pessoa vai chegar àquele movimento. E muito menos esse método, ou essa forma, ela pode ser imposta de fora. Ela tem que ser escolhida, tem que ser uma opção, uma escolha livre de cada um, de cada ser em desenvolvimento. Ele transpõe isso aqui para o coletivo. Muito provavelmente ele escreveu isso ali na década de 1910, 1920, estavam em pleno curso aqueles movimentos, aqueles experimentos sociais, né, a Revolução Russa, e aquela necessidade que emergiu num primeiro momento de como que estabelecer formas coletivas muito fortemente determinadas. Então, acreditava-se que para uma correta realização coletiva, do interesse coletivo, era preciso que as individualidades se subordinassem a determinadas regras, leis e normas. Então, das mais diferentes maneiras, se experimentou isso, né? Experimentou-se definir o que o ser humano ou a coletividade humana deveria pensar, o que ela deveria consumir, o que ela deveria ler, o que ela deveria vestir, o que ela deveria... Enfim, em todos os níveis da existência coletiva, procurou-se estabelecer regras, parâmetros, né? Isso aí teve os resultados, ou é um experimento que mostra a complexidade ou mesmo a impossibilidade de estabelecer como que para sempre parâmetros exteriores que possam reger a vida de uma coletividade. Em algum momento, a necessidade individual ou mesmo coletiva vai emergir de dentro destes moldes rigidamente estabelecidos, né? Então, quando ele
ele nos traz essa percepção aqui nesse trecho. Ele diz, estes indivíduos, eles não se preocuparão tanto com que crença as pessoas ou as coletividades vão professar, porque o importante é que, quaisquer que sejam essas crenças, elas possam ser utilizadas enquanto auxílio por aquele que está em desenvolvimento. Então, ela é válida para aquele ser enquanto ela for válida, necessária para ele. É como uma criança que precisa de um andador numa determinada fase da sua experiência de caminhar. Enquanto for necessário, ela vai usar o andador. Quando não for mais necessário, ela vai poder dispensar. Então, o ser humano vai precisar de ter algumas referências exteriores de algum tipo de crença, um conjunto de crenças, enquanto isso for necessário. No momento em que não for mais necessário, ele vai poder transpor isso. Então, quando ele coloca isso, ele não está como que simplificando o processo. Ele sabe que esse processo vai ser infinitamente mais complexo, porque ele tem que respeitar o movimento e a lei, a afirmação da lei interior de cada um. Então, ele vai ser muitíssimo mais complexo do que se houvesse um líder, um regente que determinasse, olha, o caminho é esse e as normas a serem seguidas são essas. Isso seria aparentemente mais simples, mas não levaria a esta realização verdadeira, porque seria um caminho mecanicamente imposto de fora, né? Não algo que emerge de dentro. Então ele vê e afirma que essa verdade dessa coletividade, seja ela uma nação, seja a humanidade como um todo, ela tem que emergir de dentro. Então é algo quase que impensavelmente complexo que se coloca, né? Mas ele vê, não há outro caminho, se é para que se realize uma verdade espiritual, mesmo em nível do desenvolvimento coletivo. Bom, aqui vou ler uma pergunta de Keila Cristina, Ricardo. Sim. Ela diz assim: quando o Senhor falou no ponto involução ou voltar-se para dentro, lembrei do hiato da ciência que não explica a força capaz de atuar sobre o DNA das células imunológicas no movimento e na migração da célula. É por aí? Que parece que a ciência ela avançou muito na busca de compreensão dos processos, né, que regem a existência material. Ela age ainda, sobretudo, no âmbito material, embora esteja adentrando o campo frutífero, quando ela começa a explorar, a investigar também os processos de manifestação das energias, né? Então, aí começa a adentrar um outro campo, mas tudo ainda dentro desse âmbito físico, né? Mas, ao que parece, muito ou praticamente todo o conhecimento científico ainda se restringe a uma tentativa de explicar o como das coisas. Então, só que muitas vezes nós temos a ilusão de que, ao explicar o como, nós entendemos o que ou o porquê das coisas. Não necessariamente, ou muito frequentemente, isso é só uma ilusão. Então, eu penso que se eu consigo explicar o processo que leva a uma descarga elétrica na atmosfera, que eu compreendi o fenômeno, mas o que está na origem, na essência desse processo, o que desencadeou isso? Isso ainda é um mistério. Provavelmente esse mistério permanece em todos os níveis da investigação, da pesquisa humana. A Keila apontou essa questão do processo das células, mas provavelmente esses hiatos ainda não explicados, eles vão ser encontrados em todos os campos da própria investigação científica. Muito provavelmente os cientistas ainda, quando muito, conseguem explicar determinados processos, mas a causa desse processo ainda permanece, em larga medida, desconhecida.
porque o campo da manifestação, o campo da matéria é justamente o campo da manifestação, é o campo do efeito, não é o campo da causa. Então, o cientista, como a consciência humana, vai ter que adentrar essa dimensão das causas para começar a compreender as causas. Mas e possivelmente esse é um campo ainda por ser totalmente virgem a ser explorado ainda na própria investigação científica, né? Alguns cientistas talvez já comecem a caminhar nessa direção, ou são quase que compelidos a isso, a mau grado até a própria vontade, né? O cientista que investiga o átomo e vai aprofundando ali as partículas, as subpartículas das subpartículas, ele vai chegar num dado momento em que não vai encontrar nada palpável, né? Ele vai ter que adentrar um outro campo, necessariamente, né? Então, acho que esses hiatos aí vão continuar acontecendo. E sobretudo, numa esfera tão grande como essa do que seria o processo da manifestação universal como um todo, como alguém que vê na essência disso, identifica como a expressão de consciência, é exatamente isso que a Keila nos traz aqui. Existe aquele cientista indiano, que é o Amit Goswami, não é, que vai nessa direção, ele está caminhando na direção de buscar identificar na essência dos movimentos, dos processos, a presença disso que se chama consciência. Talvez um começo, né, nessa direção. A dimensão está grande. Alguma pergunta mais? Um comentário aqui de Keira, algum cientista, você já comentou, exatamente. Consciência profunda no meio dessa força. Mais alguma questão ou comentário? Bom, se não há, ainda teremos, né, mais duas conferências, né, em que se poderão aprofundar outros detalhes, né. A conferência de amanhã também será com o Ricardo, e a da sexta-feira com Henrique Gabarra, que é o atual presidente da casa, né? Ricardo já foi presidente antes de Henrique, né? Foi? Não? Não, na hierarquia exterior eu nunca cheguei a ser presidente. Gostei da... Espero não chegar, né? Mas, enfim, é necessário, né, uma organização exterior mínima. Exatamente. Eu, pessoalmente, já fiz aqui, não é? Meu elogio, não deixo de elogiar, para mim é fundamental existir essa manifestação exterior, Casa Shri Aurobindo, não é? Porque é por meio dela também que esse momento aqui está acontecendo, né? Então, eu agradeço mais uma vez, Ricardo, a sua generosidade, a sua disponibilidade, né, de estar aqui ontem, hoje e também amanhã, né? E eu quero agradecer também a casa, que já agradeci, e quero agradecer também presentemente Afonso Vanderlei, né, meu amigo, porque foi para mim a ponte que me permitiu chegar até vocês, né? Então, tem que agradecer também, né? Policarpo, se você me permite ainda uma palavra sobre Claro. O enfoque feito hoje, possivelmente se esperaria, quando se fala do passado e do futuro da história da humanidade, algum enfoque mais específico deste tema. Mas o que me pareceu, isso aí Shri Aurobindo vai fazer, ele faz o tempo todo em A Vida Divina, a síntese do yoga, ele enfoca isso do ponto de vista da evolução espiritual. Ele entende que o que explica todo o processo humano
individual e coletivo é este movimento de evolução espiritual. Mas eu escolhi este enfoque, essa linha, porque me pareceu que se eu quisesse fazer um enfoque mais específico de adentrar aspectos da história desse desenvolvimento, tal como o Sri Aurobindo aborda, eu teria que trazer como que praticamente a totalidade do ciclo humano aqui. Isso seria evidentemente impossível, né? Mas me pareceu então que seria válido de novo focalizar como que a essência espiritual deste movimento, porque o que se manifesta a partir dele é como que decorrência disso. Mas, de qualquer maneira, eu queria só pontuar, mais uma vez, que uma boa parte deste ensaio, o ciclo humano, já está disponível lá no site da casa. Então, quem quiser ter um melhor conhecimento dessa visão mais propriamente social, do desenvolvimento social político humano, a partir de uma visão de um desenvolvimento, de uma evolução espiritual, pode, então, acessar esse material lá no site da casa. Existe um outro conjunto de ensaios que ele escreveu, chamado O Ideal da Unidade Humana. Esse praticamente não está traduzido. Quem tiver o acesso ao inglês pode acessá-lo, pode baixar lá no site do Sri Aurobindo Ashrama a obra completa de Sri Aurobindo no original, e lá vai encontrar ensaios nessa área do político e social, entre eles o Ideal da Unidade Humana, onde ele vai detalhar, vai esmiuçar realmente a história, todo o movimento histórico pelo qual esse movimento de evolução espiritual está também buscando se manifestar, se corporificar. Então, ficam aí as indicações. Muito bom. No site da casa temos boa parte do material do ciclo humano e no original inglês o Ideal da Unidade Humana, que focalizam mais especificamente um enfoque histórico, né, da visão. E esse livro, Ricardo, Ciclo Humano, será possivelmente publicado como livro também, não é? Em breve, não é? Pode ser que sim. Acho que não se falou ainda disso, embora já tenha sido sugerido isso, mas pode ser que sim. Porque já temos quase uma boa parte dele traduzida. Aí seria o caso de fazer uma revisão desse material para disponibilizá-lo, porque eu acho que ele atenderia uma expectativa de muitas pessoas que têm interesse em conhecer essa visão do desenvolvimento social e político humano a partir de um enfoque espiritual, que é o que Sri Aurobindo faz. Uhum. Tá bom. Então, gente, muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado a cada pessoa aqui presente, né? Muito obrigado, Silas, Ana Paula, aí pelo apoio né, técnico nessa reunião. E amanhã a gente continua às 19 horas, novamente com o Ricardo, né, aprofundando outros temas. Então, uma boa noite a todo mundo. Abraço grande para vocês. Agradeço também, em meu nome da casa, a presença e a paciência com que todos permaneceram e acompanharam aqui.